Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre repertório sociocultural. Para quem não sabe do que se trata, repertório sociocultural são os conhecimentos que nós temos adquirido ao longo da nossa vida de diferentes maneiras e ele serve numa redação para argumentar e para dar base, dar fundamentação para a nossa argumentação, para o ponto que você vai defender no seu texto, na sua redação. Então, como funciona isso? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver necessariamente com uma redação, mas é para a gente entender melhor qual é a função do repertório sociocultural dentro da redação. Mas um exemplo básico é, se eu viro para uma pessoa e falo que ela deveria se alimentar melhor para que ela tenha uma alimentação, para que ela tenha uma saúde melhor, eu posso dizer isso só porque eu acho. Mas a minha palavra não tem tanto peso. O fato de eu dizer para ela que eu acho que uma boa alimentação vai dar para ela uma saúde melhor, não tem tanto peso. E como eu posso fazer com que isso tenha peso, com que a minha afirmação ela tenha uma comprovação? Eu preciso de estudos para comprovarem isso, eu preciso de provas para mostrar para essa pessoa que isso é verdade. Então, basicamente, a função do repertório sociocultural dentro da redação é essa, é dar fundamentação para o ponto que você quer defender. Então, se por exemplo, como o que eu falei agora, a respeito da alimentação, se você vai defender em uma redação que uma pessoa precisa ter uma boa alimentação para que ela possa ter uma boa saúde, para que ela possa ter, por exemplo, uma boa velhice. Como que eu vou provar isso? Eu não posso falar isso lá no meu texto só porque eu acho. Porque eu acho que uma boa alimentação vai dar uma boa vida para os idosos. Então, eu não posso fazer isso só com achismo, né? Eu preciso de dados para comprovar isso. Esses dados seriam pesquisas científicas, um documentário às vezes, ou uma reportagem. Todas essas coisas são bases que você tem para comprovar o seu ponto. Nesse caso, isso seria um exemplo de repertório sociocultural e esse repertório ele seria uma base para te ajudar a fundamentar a sua afirmação, a sua opinião ali naquele caso de que uma boa alimentação ela melhora a vida de um idoso ou é bom para a nossa saúde. E aí, esse é só um exemplo, mas em vários textos, né, a gente vai precisar argumentar, a gente vai precisar dar uma opinião e a gente precisa de dados e de informações para comprovarem aquilo que a gente está tentando mostrar, convencer o nosso leitor, né, do nosso ponto. Então, como que nós podemos fazer para adquirir um repertório sociocultural robusto? E um repertório sociocultural, os exemplos que eu dei aqui, eles estavam mais ligados a questões científicas, né? E esse é um ótimo repertório, mas, por exemplo, nem todas as redações você vai conseguir, você não necessariamente precisa de repertório científico, de dados científicos, mas, por exemplo, uma redação que vai falar sobre uma questão social, sobre uma questão econômica, sobre questões que elas não são necessariamente ali de saúde, de coisas tão exatas. Você pode utilizar repertório, você pode utilizar falas de filósofos, você pode utilizar músicas, você pode utilizar filmes para embasar o seu ponto, para demonstrar o seu ponto. Então, todas essas coisas elas são muito boas para nos ajudar a construir um bom repertório para uma redação. E de quais maneiras a gente pode melhorar o nosso repertório sociocultural? Existem muitas formas de fazer isso, muita gente vai te recomendar a ficar assistindo jornal, mas de um modo geral isso não é algo tão útil no final das contas, porque se você assiste jornal todos os dias, ou mesmo que seja uma vez por semana, você não vai conseguir se lembrar de todas as informações que você obteve durante o jornal. Então, e nem vai conseguir ficar anotando todas as informações que foram passadas, mas existem outras fontes que elas são muito mais facilmente absorvidas, né? A gente consegue memorizar com mais facilidade. Como, por exemplo, músicas, como textos, bons autores, filósofos,
bons poetas antigos que já falavam sobre tantas questões, por exemplo, sociais, falavam sobre questões de pobreza, questões de fome, questões de diversas áreas do conhecimento, em que elas podem ser úteis para você na sua escrita, no seu texto e na escrita de uma boa redação. Então, adquirir um bom repertório sociocultural não necessariamente vai ter a ver com ficar gravando dados, mas você já ouve música, você já assiste filmes, você já lê notícia, você já lê autores diversos. Então, a minha dica aqui para vocês é que vocês continuem fazendo essas coisas, mas fazendo-as intencionalmente. Então, ouvindo músicas que tenham conteúdos que sejam que possam ser utilizados em diversos temas, lendo bons autores e lendo e relendo para que aquele conteúdo vá fazendo sentido na sua mente, você possa, por exemplo, citar sem tanta dificuldade, sem necessariamente ter que lembrar de uma frase exata, mas você sabe o que aquele autor ele pensava, você sabe o que aquele autor defendia. Então, todas essas coisas você pode utilizar numa redação e tudo isso vai te ajudar a trazer uma boa argumentação para o ponto que você quer defender. E são coisas que você já faz, são coisas que já estão dentro do nosso dia a dia, né? Então, a minha dica aqui é que você seja mais intencional com aquilo que você já faz, para que essas coisas possam ser úteis na escrita de um bom texto.